Salve! É Trajetos junto com Mauro e Samira, na continuação do passeio por Mariana, cidade mineira histórica. Temos já um vídeo anterior que iniciamos aqui a chegada em Mariana, onde já passamos em alguns pontos turísticos. Esse vídeo refere-se à continuação do passeio por mais alguns pontos e histórias que vamos descobrindo no caminho. Aqui, nesse local que estamos, é a igreja de São Pedro dos Clérigos. A particularidade dessa igreja é que ela levou quase 200 anos para ser concluída. Ou seja, mais ou menos concluída, pois até hoje ela não está pronta. Desde 1750 e poucos. Observe aqui na sua fachada. Reboco de cimento. Aconteceu um fato curioso aqui. Uma dessas torres é da época, construída em pedras. Outra das torres já é de tijolos, pois ela caiu, essa torre, por mais de 2 vezes já. Uma característica dessa igreja, ela tem o telhado em formato de tartaruga. Então, fatos que aconteceram neste ponto aqui, que são históricos também. Falando um pouco que a gente aprendeu aqui sobre a história da parte do ouro, Minas Gerais tem aqui Mariana como a primeira cidade que foi fundada. Inclusive, ela foi capital de Minas Gerais. E aqui é o local brasileiro que mais produziu ouro, que está ali no topo entre Ouro Preto, Mariana, elas são coladas aqui. Se tem ouro aqui, tem ali, e vice-versa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, escolheram essa região, pois na época eles usavam as comitivas deles com pessoas especialistas em procura de ouro. Quando avistaram essa região, aqui, o morro, aqui tem um grande morro que tem uma pedra em formato de coelho. Avistaram esta colina com esta rocha formando parecido com um coelho e chamou a atenção. Observaram o relevo da região e, como estudiosos ali estavam, viram que esse estilo com morros e um rio no meio, chamado Rio Doce, eles entenderam que o ouro das montanhas iria passar e acabar caindo no rio, e ali eles iam conseguir extrair o ouro. Dito e feito, Mariana se tornou o local com mais produção de ouro enviados para Portugal. Isso é a história. Mariana, a gente fala uma cidade histórica. Aí está o início da história. No caso, Portugal retirava o ouro daqui e nesta época acontecia muitas atrocidades, principalmente com os negros e índios. Portugal se apossava dos lugares e, no caso, daqui ele remetia o ouro para Portugal. Portugal não era muito industrializada. Devido a isso, chegou um momento que ela tinha dificuldade de escoar este ouro para Portugal. E o que aconteceu então? Começou a enviar o ouro para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, acontecia a seguinte negociação entre Inglaterra e Portugal. Portugal não era industrializada, Inglaterra sim. O que aconteceu? Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. E para sanar as dívidas, ela remetia o ouro retirados das terras brasileiras e enviava para lá em forma de pagamento e também para investimentos. Outra parte do ouro que Portugal retirava, ele usava muito em decorações. Por isso, muitas igrejas têm a decoração em ouro. Nas cidades onde tem ouro, você pode observar muitas igrejas. Referente aqui, uma forma que Portugal tinha de presentear esta região que o ouro estava sendo tirada, ela fornecia valores para que se construíssem as igrejas. E ali a igreja ligada ao poder, nesta época então, ou sei lá até quando. Mas de agradecimento essas igrejas eram construídas.
No caso de Mariana, construídas em pontos estratégicos, ou seja, uma montanha como essa, uma igreja, um lugar de destaque, o centro, a praça, uma igreja, várias igrejas para disseminar a cidade, tão boa que eles viram na época devido ao relevo e à posição de quantidade de ouro existente aqui. Chegou em determinado momento, Portugal já com dificuldades para retirar o ouro daqui, do Brasil. E aí a história continua que nesse período as minerações foram desativadas. Eles traziam muitos africanos para trabalhar aqui, devido que eles entendiam já da técnica de fundição, de extração do ouro. Esses imigrantes africanos que vinham para cá, posteriormente, com a baixa da negociação do ouro, perderam seus empregos, ficaram perdidos aqui. Automaticamente, quando eles ficaram perdidos, sem chão, sem teto, perderam seus empregos, as minas estão parando, aí aconteceu uma pressão política entre os países, um tratado que eu não lembro o nome, mas que aconteceu que Princesa Isabel fez a abolição da escravatura. A abolição da escravatura pode estar ligada à vontade de Princesa Isabel a libertar os escravos, mas pode estar ligado à política entre os países. Devido que a Inglaterra pegava o ouro de Portugal, Portugal já não tinha mais como escoar o ouro, pois não era industrializado. A solução que apareceu, Princesa Isabel aboliu os escravos, pois eles perderam seu ganho, sua vida que eles tinham ali, relacionados aos minérios. E a abolição da escravatura continua a história daí, com esses lances de desigualdade, do índio, do negro, né? Muitos anos vem isso, essa desigualdade. E hoje, em destaque. Muitos lugares, muitas pessoas que têm a sua voz ouvida, lutam por esses povos. Aí está um pouquinho de por que Mariana é uma cidade histórica. Vamos visitar esta igreja e daqui passaremos para mais algum ponto legal de Mariana. E você, claro, nosso convidado querido, continue assistindo e vamos nessa. Veículo móvel, curioso. Observe esta meio de transporte que tem aqui em Mariana. Ele é meio exclusivo, assim, não é muito comum encontrá-lo por aí. Tanto Ouro Preto quanto Mariana, as cidades são bem íngremes. Muitas pessoas fazem os passeios caminhando, pois as cidades, os bairros históricos não são tão grandes assim, você consegue. Mas as estradas íngremes, as ruas. Esse carro aqui, você olhando aí, vai pensar um carro histórico antigo. Não. Esse carro aqui tem o modelo 2025. Ele foi idealizado aqui. E o motor dele é elétrico. Ele não usa combustível para não poluir o ambiente. Não é incrível? Você que não vai fazer o passeio e vai visitar aqui, não quer fazer caminhando, você contrata o serviço, eles dividem a viagem com outros passageiros e você paga uma quantia exorbitante, R$30, e você passeia pela cidade nos pontos turísticos embarcado com este veículo elétrico. Mais um ponto curioso e bora pra frente. Olá, tudo bem? Como já falamos no início do vídeo, Mariana foi onde iniciou Minas Gerais, a primeira cidade. Aqui, caminhando pelas ruas, observamos várias ruas em estilo pé de moleque, que refere-se às características da época colonial. É uma preservação das características coloniais, dos tempos coloniais aos dias de hoje.
E este tipo de calçamento, pé de moleque, a gente encontra em vários centros históricos das cidades do nosso Brasil. Paraty, Ouro Preto e assim por diante. Aqui na Praça Freire Gomes, que é o ponto de encontro da galera de Mariana, tem as árvores e tem o periquito rei, que é um periquito que voa muito por aqui. Agora não é o horário, mas ele é bem legal, ele é verde inteiro e tem a testa laranja. Continuando os passeios, estamos na Praça Sé, no coração da cidade, em frente à Catedral Basílica de Assunção. Está acontecendo aqui, como já falamos ontem no vídeo anterior, o Festival de Inverno de Mariana, que conta com uma programação durante todo o mês de julho. E junto a isso está acontecendo a 6ª edição do Doce Mineiro, que está acontecendo aqui na praça. E é claro que nós vamos provar um docinho. Doce mineiro, feito com massa folhado, coco, gema e noz moscada. Um sabor delicioso que se assemelha muito ao pastel de Belém, muito delicioso. Em 2017 ele foi considerado patrimônio imaterial de Nova Lima. A receita desse doce, chamado de lamparina, surgiu em 1881, quando da visita de Dom Pedro II a uma mina de ouro próxima de Belo Horizonte. Continuação da programação do Festival de Inverno, assistiremos Sérgio Malandro. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. Tira essa música, ninguém aguenta essa música. Não sei como é que eu gravei essa música. Olha que eu já gravei coisa pior. Bilu, bilu, bilu. Bilu Teteia. Aqui eu mais gosto daquela. Vem meu avô, vem meu chuchu. Vem bem pertinho. Vou contar pra vocês que eu não ia contar não, mas vou contar. Tudo isso aqui, família. Eu fiz o exame do homem. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Passou dos 40, estou com 42, todo mundo.
Esquece, porra. Tem que fazer, depois de 40 tem que fazer o exame do homem. Tudo bem, fui lá, fui muito bem recebido, uma senhora muito educada, toda educação. Seu Sérgio Malandro, só bote o aventalzinho, o doutor já vai chegar. Irmão, eu não vou mais em médico, que o médico tem 39, 40, 40, eu não vou. Esse pessoal cresceu comigo, para mim foi uma gota d'água. Quando ele me viu, Sérgio Malandro, ele devia ter uns 40 anos. Sérgio Malandro, está no meu consultório, eu estou nervoso. Eu falei, eu também. Eu cresci com você, eu falei, eu também. Eu estou nervoso, eu falei, eu também. O cara começou a botar uma luva, começou a se transformar do nada. Mandava muitas cartas lá para a porta dos desesperados. Você nunca me respondeu, eu falei, nem sabia. Nada como um dia após o outro. O cara botou agora, faz aí. Eu falei, o quê? Faz aí. Eu nunca imaginei que ia fazer aí com o dedo no cu. Mas não é ruim não. Experimenta.